Bem-vindo ao canal Bíblia de Verdade, e este é o quarto vídeo de uma série denominada Resgate a Sã Doutrina que estou fazendo. Se você não viu os demais vídeos, aproveite para assisti-los, eu vou deixar os links aqui embaixo. Esta série de estudo ela tem a finalidade de construir um quebra-cabeça, desmistificar os evangelhos, tá? Desarraigar as doutrinas humanas que foram embutidas para explicar a doutrina trazida por Cristo e pelos apóstolos, e também desespiritualizar as escrituras. E hoje esse assunto é mais polêmico do que os outros que nós já tratamos aqui. Hoje eu vou tratar a respeito do batismo. Sim, o batismo que ele é muito mal interpretado, é um conceito totalmente equivocado dado pelos homens, porque se espiritualizou essa palavra, se deixou um conceito aberto. Então hoje nós temos vários tipos de batismo defendidos pelas denominações cristãs. Batismo por imersão, por aspersão, rebatismo, batismos de criança, batismos de adulto, batismo no leito de morte. Tem várias explicações. Uns dizem que batismo salva, outros dizem que não, outros dizem que batismo é só uma profissão de fé. Enfim, é uma confusão que não se entende mais. Só que essa confusão coloca em descrédito tudo que está escrito tanto nos evangelhos quanto pelos apóstolos, tá? Então nós precisamos entender como tudo isso aconteceu. E nós vamos começar a desmistificar isso agora. Durante os séculos da nossa era, a palavra baptizo, grega, por não ter sido traduzida em seu significado, adquiriu conotações espiritualizadas. E não somente ela, mas muitas outras palavras que foram traduzidas ao pé da letra, deixou um conceito aberto para interpretações e entendimentos diversos. E isso nós devemos a uma pessoa chamada Orígenes, um bispo muito influente no terceiro século e adepto do neoplatonismo, e professor grego clássico que concebeu uma forma filosófica de interpretar as escrituras, dando a ela uma conotações alegóricas e espiritualizadas. Ele usou de filosofia grega para explicar as escrituras, e ele também foi quem influenciou muitas das palavras que nós temos hoje traduzidas a não serem traduzidas para as línguas que vieram, ou a permanecerem na sua forma mais pura, na sua forma mais simples, tá? Por eles terem engessado as escrituras e não traduzir as palavras em seu real significado, o cristianismo se acomodou e se acostumou com as doutrinas que surgiram para explicar o evangelho, acreditando serem necessárias, além de serem inspiradas pelo Espírito Santo. Mas o problema com toda essa concepção equivocada que veio a ser exposta nos dias de hoje e colocou o Evangelho de Cristo em descrédito, confirma essa fragilidade. Os equívocos e as divergências doutrinárias que vieram sendo construídas durante os séculos, elas estão sendo totalmente desconstruídas por todo esse abalo nas instituições religiosas que estão ocorrendo. Seja nas redes sociais, seja nos ensinos, seja pessoas que estão se levantando contra, tá? Esses ensinos, essas linhas de raciocínio das escrituras foram responsáveis por instaurar a confusão e fazer com que tanto os evangelhos quanto as cartas dos apóstolos sejam acusadas de terem sido criadas pela Igreja Romana, quando foi fundada por Constantino. Então, nós vamos desmistificar tudo isso e resgatar de volta a sã doutrina e a verdadeira essência do Evangelho de Cristo, tá bom, pessoal? Então, olha só, nós sabemos que no grego, às vezes existem várias palavras para definir uma só que nós usamos, por exemplo, amor. Amor do grego tem várias palavras para definir amor. Então, tem uma palavra que define amor paterno, amor fraternal, amor de amigos, amor entre homem e mulher, enfim. São palavras diferentes que definem amor, que na nossa linguagem elas são palavras compostas, elas se tornam palavras compostas, tá? E com relação à palavra bapto ou baptizo, é a mesma coisa, tá, pessoal? Existem, no mínimo, que pelos estudos que eu fiz, 4 palavras para definir mergulho, tá? O problema é que a palavra transliterada como batizar vem do grego batizo e foi equivocadamente definida como um ato de mergulhar, submergir e imergir em água,
tá? E isso fez com que um requisito essencial para se adquirir a mente de Cristo se transformasse em um ritual religioso controverso e polêmico, tá? Então, vejam bem, baptizo foi ensinado que significa mergulhar, submergir em água, tá? Só que, assim como amor, existem várias palavras para definir mergulho, ok? E interessante é que essa palavra mergulho ela é definida em uma receita que não tem nada a ver com o evangelho, é uma receita para se fazer picles. E essa receita foi feita por um médico poeta 200 anos antes de Cristo. Eu vou lê-la para vocês. Olha só o que diz a receita. O vegetal deve ser primeiro mergulhado em água fervente e logo em seguida mergulhado na solução de vinagre. Essa receita foi feita por Nicander, 200 anos antes de Cristo. Aqui, as duas variações da palavra mergulho aparecem no mesmo texto, na mesma construção ideológica. Primeiro mergulhar em água aparece como bapto. Essa é a palavra raiz para mergulhar e literalmente significa mergulhar. A palavra baptizo aparece no segundo mergulho, que agora será mergulhado em vinagre. Qual é a diferença? Só para você ler aqui, se você conhece um pouquinho sobre receitas de fazer conserva, você já consegue compreender. O primeiro mergulho, ele é temporário, ele é superficial, ele não produz transformação no vegetal. O segundo mergulho produz transformação definitiva, tá? A solução de vinagre, ela promove mudanças definitivas em tudo que é mergulhado nela. Mudança no sabor, na textura, além de criar um ambiente favorável para a proliferação de probióticos, as bactérias benéficas para a saúde e que melhora o sistema imunológico do ser humano. Esta mudança, não necessariamente, ela modifica o exterior. Eles continuam sendo aquilo que foram mergulhados ali, mas são notórias as suas mudanças ao serem experimentadas. Olha que interessante. Então a palavra baptizo significa um mergulho que produz transformação definitiva. Não é um mergulho em água. A palavra bapto significa um mergulho temporário. Você mergulhou, saiu e não mudou nada, continua a mesma coisa. Interessante, né? Então, e nas escrituras, nos evangelhos, a palavra bapto, que é a raiz, a essência, não aparece em nenhum texto bíblico. Aparecem 3 variações dessa palavra. Aparece a palavra baptizo, a palavra baptisma e a palavra baptismos. Baptizo significa mergulho que transforma o homem para sempre. Não tem outra explicação. É exatamente isso. Um mergulho que transforma definitivamente o homem para sempre. Não é uma mudança exterior, e sim uma mudança que só se torna visível no convívio com a pessoa, tá? Em experimentá-la no dia a dia. Então, baptizo é um mergulho que promove transformação definitiva. Ponto. Outra palavra que aparece também nas escrituras é a palavra baptisma. E ela significa submergir completamente as pessoas em calamidades e aflições. Veja que é uma variação. A palavra raiz é bapto e aí ela vem variando. E essa palavra baptisma, ela sempre é utilizada para se referir ao batismo promovido por João Batista. Ela aparece em Marcos 1, 4 e 5, Mateus 21, 25, Lucas 3, 3. E outra palavra que aparece também é a palavra baptismos, que significa limpeza exterior promovida pela água. Veja que é uma limpeza superficial, não é mergulhar. É uma derivação da palavra, mas que significa limpeza pela água, usada então para a representação de rituais de purificação, tá? Então, olha que interessante. Tendo esses conceitos formados a respeito das variações da palavra bapto e os significados delas, percebe-se então que equívocos existem aí, e principalmente com relação ao batismo praticado por João, que, como eu disse aqui, a palavra batismo ela aparece sempre relacionada
ao que João fazia. Então, o batismo praticado por João não se limitava a um rito de mergulhar as pessoas à margem do Rio Jordão ou qualquer outro, e sim ensinar as pessoas a respeito das calamidades e aflições que elas estavam mergulhadas, e que após elas compreenderem, elas se comprometiam a uma transformação da mente por intermédio do arrependimento. Entendeu? E é isso que Isaías fala. Vejam só o que Isaías fala. Há uma voz que clama no deserto, em meio à terra desértica, preparai o caminho para aquele que existe. Na estepe, aplanai uma vereda para nosso Deus. Portanto, João preparava as pessoas para reconhecer e receber o Messias assim que ele fosse estabelecido no meio do povo. Por essa razão, seu ensino ficou conhecido como batismo de arrependimento, tá? João, na verdade, preparava o espírito do povo para adquirir pobreza necessária para reconhecer o Messias e seu ensino, e não cair nos caminhos tortuosos da religiosidade, entre muitas ordenanças criadas pelo homem para definir, então, o Criador, definir o Messias, definir o perdão dos pecados, enfim, definir o caráter do Criador e do seu Filho. Ele promovia uma transformação necessária. Tá? Ele preparou o terreno para se obter o favor imerecido, reconhecer em Jesus o Messias descrito pelos profetas. Até mesmo porque as ordenanças judaicas não acreditavam que o Messias era um filho literal de Deus. Tá? E eles viam o Messias como uma filosofia platônica ali embutida, um guerreiro, um líder que iria conquistar e subjugar Roma, né? E elevá-los ao status de povo escolhido. E isso não tinha nada a ver com o Evangelho. E aquele povo estava inserido por causa desses ensinos que vieram desde que Alexandre subiu ao poder e dominou aquela região e mandou sacerdotes e os líderes religiosos para serem educados em Alexandria, e lá eles aprenderam a cultura e foram influenciados pela religiosidade, o misticismo e as filosofias gregas daquela época, e voltaram e infundiram isso dentro das escrituras. Então o povo estava passando por aflições, calamidades, por problemas, e eles não compreendiam. Na verdade, os sacerdotes diziam que eles estavam passando por aquilo porque era pecado. Eles estavam em pecado. Então, aquele povo que era afligido, ele foi simplesmente marginalizado pela sociedade religiosa judaica daquela época. Eles foram simplesmente jogados à margem e tidos como pecadores imundos. Por isso sofriam porque estavam sendo castigados por Deus, porque não obedeciam às ordenanças, não ofereciam sacrifício, não respeitavam o sábado e dentre outras coisas que eles não faziam. E justamente João Batista veio para quebrar isso. Ele mostrou para o povo por que eles estavam mergulhados naquelas aflições e calamidades. E isso era para preparar o coração deles para o verdadeiro Messias, tá? Para que eles reconhecessem o Messias quando ele surgisse. A missão de João Batista não era então mergulhar as pessoas nas águas do Jordão, mas ensinar a respeito do arrependimento necessário para se obter o perdão. Ele mostrava aos homens a necessidade de descerem de seus pedestais intelectuais e abrir mão do orgulho religioso. E aqueles que compreendiam o caminho que lhes era mostrado eram então mergulhados no Jordão como forma de declaração pública de que compreenderam que agora estavam dispostos a fazer a vontade de Deus. Mas vejam que João mesmo separa a transformação promovida pelo arrependimento com a transformação que viria a ser promovida por Jesus. Olha o que ele diz. Eu, em verdade, vos transformo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, também, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos transformará com Espírito Santo e com fogo. Vou fazer aqui. Vejam o que João diz. Eu, em verdade, vos transformo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu,
tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos transformará com o Espírito Santo e com fogo. Porque a mudança de direção, por ele ensinada como sendo necessária, não gerava uma transformação definitiva de caráter, mas somente uma transformação intelectual, gerava uma pobreza de espírito para as pessoas, que coloca o homem na direção certa. Foi por isso que João afirmou, era exatamente isso que ele fazia, tá? Era esse tipo de transformação. Vejam que eu não vou usar mais a palavra batismo, vou usar transformação aqui nos textos, porque esse é o significado da palavra baptizo. E baptisma, quando ela aparecer, eu vou usá-la também. O mergulho de transformação, mediante o arrependimento, é tão importante e necessário para se obter o favor imerecido, que até mesmo Jesus mergulhou seus discípulos da mesma forma que João fazia. E não só isso, percebe-se no livro de Atos que o trazer ao conhecimento o porquê estavam mergulhados em aflições continuava a ser praticado para promover uma transformação mediante o arrependimento, tá? Deixando evidente que mesmo após a morte e ressurreição, o batismo de João continuou se fazendo necessário para se criar condições de se obter o favor imerecido. Olha, para você entender também o favor imerecido, você precisa ver no vídeo que eu falo sobre, afinal, que graça é essa, tá? Lá você vai entender o que eu quero dizer com favor imerecido. Mesmo após a inauguração da transformação promovida por Cristo, que se deu no dia de Pentecostes, como a gente vê em Atos, a transformação pelo arrependimento ainda continuou sendo praticada pelos primeiros seguidores, ou seja, o batismo de João continuou sendo praticado, tá? Não só preparando a pessoa para adquirir a pobreza de espírito, como também seu rito de mergulhar nas águas, como declaração pública de que aqueles homens estavam dispostos a iniciar uma vida nova, um novo nascimento que iria produzir neles a mente de Cristo, também continuou sendo praticado. Tá? O rito continuou, tanto é que Filipe batiza nas águas o eunuco, e está lá escrito lá, porque na verdade ali o eunuco teve o conhecimento ali que o levou ao arrependimento. Filipe o levou ao arrependimento, mostrando por que as aflições estavam atingindo o mundo naquela época. Vejam bem, entendam que batizar no contexto das Escrituras não é o ato de mergulhar a pessoa nas águas, e sim de mostrar o caminho certo, dando condições para ela tomar decisões que transformará definitivamente suas vidas, tirando-as das trevas e colocando-as na luz, promovendo um novo nascimento, não mais com uma mentalidade humana, e sim com uma mentalidade que será preenchida agora pelo Espírito de Cristo. E batismo pelo Espírito e pelo fogo são atos alheios à vontade humana, que promoverão transformação e mudança definitiva no comportamento, pensamentos e caráter do ser humano, para que se possa compreender o verdadeiro caráter de Cristo, assim como também qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja que o batismo pelo Espírito Santo e pelo fogo, ele é alheio à vontade do homem, mas ele necessariamente ele tem que estar linkado ao batismo de arrependimento, a transformação pelo arrependimento. Porque da mesma forma que foi necessária essa transformação para o arrependimento para que o povo reconhecesse o Messias quando ele veio ao mundo e ensinar a sua doutrina, da mesma forma se faz necessário hoje, tá? Uma transformação linka a outra. Não tem como separar, tá? Porque aqueles homens entendiam que o caminho ensinado por João era necessário para se promover um espírito de pobreza e gerar uma necessidade de arrependimento, para só então reconhecerem Jesus como sendo o Messias, enviado para promover salvação e perdão dos pecados mediante o seu único e definitivo sacrifício. Olha só, aqui a gente engloba tudo. Aqui está a pureza, a essência, a base da sã doutrina, tá? Mas olha, com relação aos detalhes dos ensinos praticados por João, ele será esclarecido no próximo vídeo. Aguardem, viu? Porque o que será ensinado ali não só mudará o seu conceito a respeito do arrependimento, como também revelará ser ele fundamental para usufruir da graça. Bom, dando continuidade à desespiritualização da sã doutrina, eu vou pegar um evento descrito em Atos
para que se possa compreender a simplicidade do Evangelho de Cristo. E depois a gente vai dar contexto dela, tá? Vamos lá. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Veja que esse texto, da forma que ele está nas traduções, ele induz o leitor a ver o evento como algo sobrenatural, o que dá total respaldo para o que se ensina hoje no cristianismo como verdade absoluta. E o que nós temos visto nas denominações, que parecem mais centro de macumba, né, do que realmente um evangelho de Cristo. Mesmo que essa verdade, pseudo-verdade, tenha gerado uma guerra doutrinária entre batistas e pentecostais, as pessoas aceitam facilmente como se o que está escrito aqui fizesse parte do Evangelho. E é normal, então, para elas sobrenaturalizar tudo e ver o Espírito Santo como um influenciador externo. Mas agora veja a diferença. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria acolheu a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que fossem conduzidos pelo Espírito Santo, porque nenhum deles estava sendo inspirado, mas somente haviam sido transformados em o nome do Senhor Jesus. Olha a diferença, tá? Aqui demonstra que é individual. E aqueles homens do primeiro século, como Pedro e João, eles estavam tão familiarizados com a sã doutrina, eles tinham tanta intimidade com ela, que eles tinham suficiência intelectual para discernir quando os novos na fé estavam sendo conduzidos pelo seu próprio entendimento, de quando eram conduzidos pelo entendimento orientado pelo Espírito Santo. Muito diferente dos dias de hoje, onde os teólogos e pastores eles vislumbram um Espírito Santo com poderes sobrenaturais, além da falta de unidade no entendimento das Escrituras entre eles, que por si só revela que é o espírito do homem que tem gerado as visões interpretativas do Evangelho. O livro de Atos, ele revela na pessoa dos apóstolos homens totalmente diferentes daqueles que andaram juntamente com Jesus antes dele passar pela morte. Porque se vê claramente nos evangelhos não só a dificuldade que os discípulos tinham em compreender os ensinos de Jesus e suas concepções erradas a respeito das Escrituras, que ainda não eram baseadas nas ordenanças construídas pelo judaísmo, mas também se vê claramente seus pensamentos dúbios e o caráter duvidoso e falho daqueles homens, tá? Por que ainda eles passaram por aquilo? Porque eles ainda não tinham passado pelo batismo que era necessário eles passarem. O batismo que produziria uma transformação de pensamentos, de caráter e de comportamento. E isso só era possível quando Jesus passasse pela morte. Tá? O mergulho para uma mudança definitiva. Jesus passou por um mergulho que produziu uma mudança definitiva do conceito a respeito da vida, além de promover a compreensão definitiva da missão do Messias que foi descrita pelos profetas. Tá? Ali, o véu, por isso que diz que o véu caiu dos olhos. E muitos ainda permanecem com aquele véu de Moisés. Paulo usa muito essa tipologia para explicar por que eles ainda estão com os olhos vendados. Porque eles preferem usar o véu para cobrir seu rosto do que tirar para enxergar essa maravilha que Jesus fez. Tá? Somente após a morte de Jesus é que o Consolador pôde ser enviado para abrir os olhos daqueles que depositaram a confiança nele como Messias e, juntamente com as aflições que vieram em seguidas, pudessem ser mergulhados no processo de transformação definitiva do caráter, pensamentos, comportamentos, transformando então aqueles meninos que faziam meninice em verdadeiros homens maduros e conscientes da verdade. Cumprindo assim a declaração feita por João a respeito da transformação que seria promovida por Cristo lá atrás. Lembra? Ou ignoreis que todos nós que fomos transformados em Cristo Jesus, fomos igualmente transformados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na sua morte por estarmos submersos nas aflições e calamidades,
com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Vejam que eu estou desespiritualizando as Escrituras. Eu estou trazendo o real significado de cada palavra que foi equivocadamente traduzida. Você não vai encontrar isso na sua Bíblia, tá? Porque elas, infelizmente, seguem os padrões humanos. Então, olha só. O que a morte de Cristo promoveu? Segundo Romanos 6,3. A possibilidade de uma transformação definitiva para aqueles que se submetem em receber o favor imerecido, que é a graça. Uma transformação que imputará perdão e não condenação, vida eterna e não juízo, por transgredir os mandamentos de Deus. Um mergulho que eliminará definitivamente os conceitos pré-estabelecidos pelo sistema religioso, renovando então a mente daqueles que se submetem a passar pela transformação que é promovida pelo Espírito Santo agora, e pelo fogo da aflição, das perseguições e das falsas acusações, que assim como Jesus teve que ser submetido a elas, também nós devemos ser submetidos se dizemos ser servos de Cristo. Então é o mesmo processo. Por isso, Cristo diz que quem quer me seguir, que vem após mim, pegue a sua cruz e me siga. Por isso ele diz que nesse mundo teremos aflições, mas que é para termos bom ânimo porque ele venceu o mundo. É porque Cristo é o nosso padrão, é o nosso parâmetro. Se nós não conhecemos o que ele fez, se nós não conhecemos a essência das Escrituras, nós estaremos perdidos. E é isso que está acontecendo. Então, afinal, que batismo então é esse praticado pelo cristianismo? Sem sombra de dúvidas, é um mergulho temporário na concepção da palavra bapto, e que adota o rito praticado por João Batista ao mergulhar em águas. É uma fusão entre bapto e baptizo, que tem a intenção de ludibriar todos aqueles que aderem a esses ensinos e afastar as pessoas da verdade. Porque, de fato, esse tipo de ritual não promove transformação, só porque se adotou um rito praticado por João. Rito e ritual são diferentes, tá? O rito é a expressão simbólica de algo que independe dele para acontecer. Já o ritual é quando se pega um rito e faz dele algo essencial para se alcançar o que deseja, tornando o acontecimento sujeito ao rito. Por isso, o ritual é uma prática religiosa que vem desde o paganismo antigo, uma espécie de troca. Eu faço isso e os deuses me concedem aquilo. Vamos contextualizar para o tema que nós estamos tratando aqui. Então, o rito de batismo praticado por João, ele não interfere na transformação daquele que se dispõe a uma mudança e que se submete a ela. Isso porque o que fez ele se transformar não foi o fato dele mergulhar em água, foi o fato dele ouvir o porquê ele está mergulhado em calamidades e por que ele sofre com aflições. Né? É somente um símbolo, uma declaração pública. Se a pessoa não é mergulhada na água, a transformação ela vai ocorrer, porque depende da mudança de mentalidade da pessoa e não de um mergulho, compreende? Agora, o ritual de batismo ele foi adotado pelo cristianismo, porque ele se tornou essencial para se obter salvação para alguns, para receber o Espírito Santo para uma outra parte e também para se ter um relacionamento com Cristo por uma minoria. Além disso, certas denominações condicionam que, para se participar dos ministérios, votar nas assembleias, se tornar líder, pregar e ensinar, a pessoa precisa ser batizada nos moldes do batismo daquela denominação, para então usufruir dos direitos inerentes a certa denominação cristã. Isso é mais do que prova suficiente de que não é o batismo de João, e muito menos o promovido por Cristo que o cristianismo adotou, mas sim um ritual de batismo institucionalizado que funciona como moeda de troca. Eu não vou nem perder tempo aqui em falar de batismo por aspersão ou de crianças e o batismo ensinado pelos pentecostais. Eu acho que já ficou bem claro, né? Porque isso não tem nada a ver com a sã doutrina contida nas Escrituras. Não passam de rituais pagãos que foram adaptados para se parecer com o ensino de Cristo, promovendo o engano e instaurando um caos doutrinário ainda maior.
Não é por outro motivo que Hebreus afirma. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca de rituais de purificação promovidos pela água, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Será que agora começou a ficar claro por que o cristianismo presente no mundo está longe do verdadeiro Cristo? Por não conhecerem os ensinos básicos a respeito de Cristo, lançam novamente essas questões o tempo todo em seus ensinos e acabam por promover argumentos favoráveis para os escarnecedores e zombadores das Escrituras. Não é por menos que o Evangelho caiu em descrédito. Não é por menos que Cristo se tornou um nome comum e muito debochado e muito mistificado por aqueles que tentam conduzir a Bíblia como um padrão humano. Só que as Escrituras não é um padrão humano, é um padrão do Criador. E o fato das pessoas colocarem um padrão humano para explicar as Escrituras não tornam as Escrituras um padrão humano. Compreende? Entendeu? Ela continua sendo um padrão que vem do alto. Ao invés de conscientizar o homem para desenvolver uma pobreza de espírito que irá conduzi-lo ao arrependimento, os batismos são compromissos feitos entre o batizado e a profissão de fé formulado pelas denominações cristãs, segundo suas próprias concepções do que vem a ser batismo. É um compromisso que a pessoa faz com as ordenanças escritas pelas mãos dos homens e que não promove transformação. Por essa razão, o pecado e os escândalos imperam nos corredores das instituições cristãs. Mas muitos que se submetem a esse ritual de purificação, aqui usa-se a palavra baptismos, praticam esse ritual de purificação institucional, podem, sem perceber, praticar o que foi ensinado por João Batista. Se verdadeiramente adquirir dali em diante a pobreza de espírito necessária. E como é que se faz isso? Hein? Tendo a mente voltada para se desfazer do conhecimento humano, para poder com o tempo desenvolver o verdadeiro arrependimento. Esses que se submetem ao verdadeiro processo de transformação, independente do ritual batismal adotado pelas instituições religiosas as quais foram ensinados e criados, serão então submergidos em calamidades e aflições, que os levará ao arrependimento de suas práticas, para então serem consolados pelo Espírito Santo. Isso é Mateus 5, tá, pessoal? E eu já deixei em outro vídeo aqui um artigo meu a respeito de como adquirir a cidadania celestial, e está contida em detalhes em Mateus 5, tá? Então, essas aflições levará ao arrependimento de suas práticas para serem consolados pelo Espírito Santo. Então, desenvolverem a verdadeira mente de Cristo e passar pelo fogo agora da aflição, que produzirá uma transformação definitiva. De meninos que fazem meninice para homens maduros e conscientes da verdade. É o mesmo processo do primeiro século, se faz hoje. Então, agora vem a questão. O batismo salva ou não? Sim. A transformação definitiva promovida pelo Espírito e pelo fogo salva aqueles que se submetem e perseveram durante todo o processo. Mas o batismo religioso promovido pelos homens não passam de cerimônias de purificação com água, que promovem uma aparente limpeza e não têm poder para transformar a mentalidade, e por isso promovem condenação. Por esse motivo, o Senhor afirma: aquele que crê e for transformado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Bom, esse é um assunto, provavelmente era um dos assuntos mais polêmicos. Mas a intenção desse vídeo é desarraigar as doutrinas humanas criadas para explicar batismo, e também desespiritualizar esse tema, trazer verdade, porque o Evangelho ele é puro e simples, e as pessoas mistificaram,
trazendo vãs filosofias e doutrinas de homens. Eu espero que você tenha compreendido agora o que realmente significa batismo. O que é ser transformado através do arrependimento e através do Espírito de Cristo. E através das aflições que virão. É uma transformação contínua. Com relação ao que João Batista fazia e que tipo de arrependimento ele pregava. E se esse tipo de arrependimento se faz necessário ser pregado hoje, nós veremos no próximo vídeo.